da nossa segunda jornada de boas práticas em contratações públicas. Hoje nós vamos conversar sobre formação continuada e melhoria do processo de aquisições. E quem vai falar hoje para vocês, a palestrante, é Juliana Werneck de Souza, Eduardo Paracêncio, desculpe. E como moderador é Gilson Silva Filho. Eu vou ler um breve currículo deles antes do nosso início. Eduardo Paracêncio, ele é graduado em Administração de Empresas pela EASP-FGV, é servidor da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, desde 2010. Atualmente, coordena os cursos presenciais de licitações da ENAP. Juliana Werneck de Souza é analista legislativa da Câmara dos Deputados, ocupou diversos cargos gerenciais e de assessoramento, em sua maioria na área de recursos humanos. É mestre em Psicologia Social das Organizações e do Trabalho pela UNB, tem especializações na área de desenvolvimento gerencial, educação aplicada ao contexto das organizações e psicodinâmica do trabalho. Atualmente é diretora do CEFOR. Gilson Silva Filho é engenheiro agrônomo, bacharel em Direito, especialista em auditoria interna e controle governamental pelo Instituto Cezedeiro Correia, do Tribunal de Contas da União, e em contabilidade pela Universidade de Brasília. Assessor de controle interno do Núcleo de Auditoria de Licitações, Contratos e Patrimônio da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados. Tenha uma boa palestra. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, agradecer o convite do CEFOR para a gente participar dessa mesa, né? E esse tema é um tema extremamente interessante, né? A formação continuada e a melhoria do processo de aquisições. Pensando sobre essa chamada e tal, é numa hora que a gente identifica o encontro entre uma gestão de processos e uma gestão de pessoas, né? E não há dúvida, pelo menos é o nosso sentir lá na Secretaria de Controle Interno, que capital humano é fundamental para o sucesso de qualquer processo de trabalho, né? De aquisições, então, que é amplo, você começa lá da identificação da necessidade até a etapa de recebimento, né? Ou seja, é vasto, é extenso o processo de trabalho. E com muitos detalhes e com muitos conhecimentos necessários para a boa execução do trabalho, né? E atingir o objetivo, né, do processo. Lá na Secretaria de Controle Interno, rapidamente, vou fazer um comentário, nós também valorizamos muito essa parte da gestão de pessoas. Nós, no nosso planejamento estratégico, passamos ali, acho que em 2007, 2008, com o apoio da DRH, nós fizemos o mapeamento das nossas competências, tanto gerenciais quanto técnicas, identificamos os gaps, né, as lacunas de conhecimento, e também estabelecemos trilhas para cada núcleo de auditoria. Né? Você quer trabalhar nesse núcleo, então vamos... tem esse roteiro para se capacitar. Né? Então, diante disso, esse tema que é extremamente interessante, a gente passa a palavra inicialmente para o Eduardo, que é da ENAP, para apresentar para a gente aí a visão da ENAP sobre esse assunto. Pessoal, bom dia. Para mim é uma grande satisfação estar aqui presente, vários conhecidos aqui de cursos anteriores e eventos da ENAP. Dar bom dia também para o pessoal que está acompanhando a transmissão. E antes de começar aqui, eu não poderia deixar de agradecer o convite do CEFOR e da Câmara dos Deputados, e agradecer aí pela realização desse evento. Até para eu conhecer um pouco o perfil de vocês, quem aqui que trabalha diretamente com licitações? Legal. E com capacitações? Bacana. Bom, pessoal, essa apresentação ela está dividida em 4 eixos, né? Vou compartilhar aqui com vocês como é que foi essa experiência de 7 anos na gestão dos cursos presenciais de licitação da ENAP.
eu vou falar como que a gente vê o ambiente de compras públicas no Brasil, que é esse ambiente onde a gente trabalha com as capacitações, os principais desafios e algumas tendências que a gente identifica para o próximo ano. Falar um pouco aí da minha trajetória, né? Sou administrador de formação, mas trabalhar com capacitação sempre foi minha vocação. Tive uma passagem por uma consultoria de inovação em São Paulo, com ótimas experiências, e em 2010 cheguei aqui a Brasília e a ENAP para trabalhar com capacitações, e logo que eu encaminhei o meu currículo para a ENAP, né, naquele processo de seleção, a nossa diretora de administração olhou para o meu currículo e falou assim: bacana, você também é administrador, você também se formou na escola onde eu me formei, você tem tudo para trabalhar com licitações aqui na ENAP. Eu não entendi muito bem aquela lógica, né, mas eu não ia começar já contrariando a diretora de administração da escola. Trabalhei lá por um ano. Aí eu consegui conversar com o pessoal, falar assim: olha, eu vim para a ENAP para trabalhar com capacitações, né? Foi por isso que eu prestei esse concurso. E de 2011 até hoje, a gente está trabalhando lá com essa temática, né? Em 2016, no final de 2016, eu participei de uma iniciativa junto a 3 professores, a gente criou um portal de licitações e contratos muito bacana, quem quiser depois acessar, a gente passa o site. É uma iniciativa sem fins lucrativos e tem rendido aí um feedback muito positivo. E no início do próximo ano, eu já tenho acertado aí que eu estou mudando de área, né? Eu vou começar a trabalhar com a área que oferece o mestrado lá na ENAP. Pessoal, como é que é esse ambiente que a gente trabalha com compras públicas no Brasil hoje? Bom, primeiramente, esse é um assunto que é fora da pauta do governo brasileiro, infelizmente, e também de vários outros países. A gente que conhece aí, experiências de outros países sabe que não é um tema prioritário normalmente na agenda de nenhum governo. Estava conversando com o Gilson aqui antes de começar. Outra questão que a gente observa muito é a falta de dados oficiais. Quem vier para o evento aqui amanhã, se vocês perguntarem para o professor Cristiano Heckert quanto que representa as compras públicas no Brasil em relação ao PIB, ele vai falar que é algo em torno de 20%. Se vocês perguntarem para o professor Thiago Bergman, do mesmo evento, ele vai falar que isso não passa de 4%. Então, assim, nós não temos hoje um IBGE das compras públicas que dê um número de credibilidade, e isso é complicado em termos de gestão de políticas públicas nessa área de licitações, né? Alta rotatividade dos servidores, eu costumo brincar que toda turma que eu abro, todo seminário que eu faço abertura na ENAP, eu pergunto quantos dos alunos naquele evento é a primeira capacitação na ENAP, isso varia de 30% a 40%. Então, vocês imaginam isso, 7 anos coordenando o curso e vendo essa estatística. A impressão que a gente tem é que muitos servidores, na primeira oportunidade que tem, saem dessa área de licitações, por diversos motivos. Temos no Brasil um protagonismo exagerado dos órgãos de controle. Quem acompanha e trabalha na área vê que órgãos como o TCU acabam assumindo muitas funções que a gente acha que deveriam ser do Ministério do Planejamento. É um assunto que assim, eu costumo brincar com os nossos professores que a academia tem um pouco de preguiça em relação a compras públicas. Se você hoje procurar nas principais universidades do Brasil, vocês vão ver pouquíssimas iniciativas de mestrados, especializações e doutorados nessa temática. Pouquíssimo espaço também nas livrarias. Domingo passado eu estava numa livraria grande aqui de Brasília, e licitações normalmente é uma parte do direito administrativo. E numa livraria gigante daquela, nós tínhamos um livro sobre licitações. Então, não é um assunto de muita preferência das livrarias. Em regra, infelizmente, a maioria dos órgãos públicos não se conversam. Nós temos situações de um ministério ser vizinho ao outro e não conhecer a boa prática que ocorre ao lado. Uma das formas que eu mais utilizei até hoje
para me atualizar em termos de licitação, foi um alerta do Google, que é um serviço lá que você recebe e-mails. Estava comentando aqui com a equipe do CEFOR, que na semana passada, um desses alertas, eu recebi 38 notícias sobre licitações e 9 envolviam fraudes. Então, assim, nós temos uma imagem, dada essa quantidade de notícias, um pouco negativa desse ambiente. E quem trabalha também com licitações na ponta, normalmente observa que, em muitos casos, nós temos posicionamentos diversos, diferentes, entre a AGU, o TCU, o Supremo, tribunais de contas, e isso acaba complicando bastante o trabalho de quem faz licitações, né? Por outro lado, apesar de todos esses fatores negativos que eu citei, nós temos aí servidores que são muito engajados no tema. Parece uma paixão trabalhar com compras públicas. Temos aqui o Manuel presente, que foi o nosso aluno lá no programa de logística pública. Temos um aluno lá, o Lopes, que ele e outros servidores, os caras amam trabalhar com isso. Então, para a gente é uma grande satisfação ter esse tipo de comprometimento, né? Bom, pessoal, algumas diretrizes que nós temos quando a gente vai tratar desses problemas com capacitações. O primeiro deles: há problemas que capacitações não resolvem. Estava conversando com o Gilson hoje também. Você tem órgãos em que você não há segregação de função. E aí, esse é um problema estrutural em que você não resolve com o concurso, com o melhor seminário, com a melhor capacitação que você tiver. Há situações em que o melhor caminho é você mostrar uma melhor prática, é você plantar uma semente. Compartilhar boas práticas é sempre um excelente caminho. E, na minha opinião, isso não é nenhuma pesquisa, os principais problemas hoje das áreas de licitações não são técnicos, não são ligados especificamente a licitações, mas são gerenciais. Problemas como liderança, gestão de pessoas, motivação, tudo isso acaba influenciando no trabalho de quem atua nessa área de licitações. O aluno padrão da ENAP, né, nós atendemos lá com ênfase o Poder Executivo. São servidores que muitas vezes chegam em situações complicadas lá para a escola. Contar um caso rápido aqui. Uma servidora de um determinado ministério que um dia me ligou e falou assim: Eduardo, eu acabei de chegar ao órgão, passei no concurso público, minha formação é veterinária e me deram a fiscalização do contrato do elevador do ministério. Como é que eu faço? Falei, olha, temos um curso aqui de gestão e fiscalização de contratos, caso seja do seu interesse, é o que a gente pode fazer no momento. Caso dos pregoeiros, em 2014, o professor Jacobi fez um estudo de que quem trabalha com pregão na União tem que ter o contato ou o conhecimento de 52 leis federais. Então, assim, é uma quantidade de normativos relativamente grande para que você possa operar um pregão eletrônico. Normalmente, servidores que são recém-concursados. E em 2017, nós tivemos a nossa primeira experiência, que eu vou relatar daqui a pouco, que nós fizemos um programa para altos dirigentes que trabalham com licitações. A nossa oferta, o nosso foco, como eu disse, é o Poder Executivo, turmas abertas na ENAP, turmas exclusivas para órgãos públicos. Temos um projeto chamado ENAP em Rede, que nós executamos cursos em parceria com instituições de 18 estados, os seminários, que eu vou falar daqui a pouco, e os nossos cursos à distância. Temos atualmente 8 cursos de catálogo presenciais, os nossos eventos, né, que são os seminários, e os nossos cursos de catálogo são essencialmente introdutórios. Seria ilusão a gente imaginar que um curso de 8 a 32 horas que a gente pudesse dar uma formação completa para quem trabalha nessa área. Nos seminários, a gente tenta trazer temas mais complexos, temas mais atuais, são eventos com duração de um dia. Nossa execução média é de 4.500 servidores por ano, só no presencial, e atualmente aí nós contamos com 170 colaboradores no nosso banco de docentes. Os nossos seminários, nós realizamos 31 eventos de 2013 até hoje,
mais de 5.000 alunos capacitados. O primeiro aconteceu no dia que a Lei 866 completou 20 anos, em 2013. Logo depois, a gente teve alguns eventos que também chamaram a atenção, como 2 anos do RDC, também em 2013. Em 2015, a gente deu um passo maior que a perna, que foi o seguinte: nós começamos a transmitir os nossos seminários. E aí, numa iniciativa, a gente começou no contato com instituições do Brasil inteiro, do sul ao norte. Então, eu pegava o telefone, ligava para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e falava: a gente vai fazer um seminário tal dia, e a gente vai ter transmissão ao vivo, e a gente gostaria de saber se vocês gostariam de oferecer uma sala com uma projeção para apresentar esse seminário aos alunos. O pessoal, pô, bacana, interessante, queremos sim. Só que aí a gente teve um aprendizado na prática, né? O primeiro, a realidade da velocidade da internet é bem diferente em locais do Brasil. E uma diferença na qualidade da transmissão impacta demais na qualidade do evento. A segunda, até hoje, a ENAP vive um dilema de não conseguir certificar o aluno que acompanha só a transmissão do evento. E aí, você acaba gerando uma expectativa no aluno, que fala: pô, eu fiquei lá 8 horas assistindo o curso de vocês, não vou ter direito ao certificado? A gente não tem essa tecnologia ainda. E, por fim, o nosso aluno que acompanha a transmissão gostaria muito de ter uma interação com o palestrante, que é outra tecnologia que a gente ainda está bem incipiente lá na ENAP. Em 2015, nós tivemos uma grata surpresa, né? Nós realizamos lá um seminário com o Renato Fenili, que é servidor aqui da casa, sobre um tema que é muito requisitado, que é sobre sanções administrativas. No primeiro evento, lotação completa, 240 pessoas no nosso auditório. Foi o único evento em que a gente chegou para a escola e falou assim: olha, a gente vai fazer uma segunda edição logo em seguida, 2 ou 3 semanas depois, com lotação de novo de 240 lugares. Então, foi um evento que marcou muito a história da ENAP. Em 2015, a gente mudou um pouco aí a temática, né, que fizemos sobre mudança estratégica na administração pública, que foi saímos um pouco aí dessa seara da licitação. Bom, pessoal, conforme eu disse para vocês, em 2017, nós saímos um pouco do nosso público tradicional e oferecemos o primeiro programa para altos dirigentes, para lideranças em logística pública. Hoje temos presentes aqui 2 alunos desse programa, que eu agradeço muito a presença, a Nara e o Manuel. Eu comentei com esses alunos, no encerramento desse programa, que foi o projeto na ENAP em que eu tive o maior aprendizado nesses 7 anos coordenando o curso de licitações. Começamos a turma com 40 alunos, terminamos com 26, eram 5 meses de curso, 140 aulas, uma aula presencial todas as quartas pela manhã, numa modalidade que hoje acho que é uma tendência em termos de capacitação, que é a modalidade blended, que você faz parte à distância e parte presencial. E o mais interessante, pessoal, esse programa era destinado para servidores com DAS 4, 5 e 6, e como são servidores que têm uma agenda muito complicada em termos de trabalho, vocês imaginam como que foi a gente conseguir com que eles fizessem as atividades à distância, que eram muitas, e ainda estar presente em sala de aula. Estava comentando aqui com a Juliana na semana passada, que quando você faz uma capacitação presencial, você está concorrendo com o tempo do trabalho do servidor. Quando você tem uma atividade à distância, você também está concorrendo com o tempo da família do servidor, que é o tempo que normalmente ele está em casa e que pode fazer esses tipos de cursos, né? Chegamos ao seguinte desafio: em quais assuntos a gente vai capacitar esse público de altos dirigentes? Então, nós montamos lá 4 eixos, um de desenvolvimento gerencial, que tinha conceitos de liderança, com o Henrique Santana, um de gestão pública, com o professor Michael Barsley, ele é da London School of Economics, e com o Humberto Falcão Martins, que é da Fundação Getúlio Vargas. 3 professores no eixo técnico, né, com conhecimentos de licitações, que eram o Renato Fenili, aqui da Câmara,
o Vandeir Silva, do Ministério da Cultura, e o Thiago Bergman, lá do TSE, e cada aluno era convocado para apresentar, no final desse programa, um desafio e inovação, em que todos os conceitos que foram aprendidos e apresentados durante o programa teriam que resultar numa proposta para o órgão público onde eles trabalham. Quem conduziu esse trabalho foi a professora Sônia Goulart. Pessoal, outra questão muito importante que a gente trata quando a gente lida com licitações é o seguinte: são os valores, e valores que ganham ainda mais importância em tempos de contingenciamento orçamentário. Um seminário na ENAP hoje, um evento de 8 horas, a contratação do docente sai por R$ 2.700. Uma turma exclusiva do nosso curso de elaboração de termos de referência, que comporta até 30 alunos, duração de 2 dias, R$ 2.400. Um evento de uma empresa da iniciativa privada sobre licitações com duração de 2 dias, tem o valor de inscrição individual de R$ 3.590. Então, são valores aí que a gente tem para fazer uma análise sobre essa questão das capacitações. E também, pessoal, você tem órgãos como, por exemplo, a FUNASA, que em 2017 tiveram um orçamento aí para capacitação de R$ 2,7 milhões de reais. Então, o que acontece? A gente vive hoje num momento de contingenciamento orçamentário, de restrição orçamentária. Boa parte desses órgãos públicos acabam devolvendo recursos no final do ano, porque não utilizaram. Então, eu creio que uma crise como essa, por piores os efeitos que eles possam causar, eles trazem uma oportunidade para que a gente possa discutir melhor como que estão sendo gastos esses recursos de capacitação. O Gilson, que é da área de controle, na semana passada a gente estava conversando. Será que os órgãos estão fazendo uma análise do retorno que esse investimento que está sendo feito no servidor com capacitação? Creio que seja um assunto interessante aí para se discutir. Bom, pessoal, nesse tempo que eu trabalhei na coordenação dos cursos de licitação, a gente tratou aí de um dos maiores desafios, que é como você recrutar, como você faz para recrutar ótimos docentes. De 2012 a 2017, nós fizemos 9 processos seletivos que eram públicos. A gente tentou trazer maior transparência a esse tipo de seleção. E a gente sempre buscou trazer servidores públicos que tivessem experiência prática no assunto e, principalmente, experiência também já em sala de aula. Porque a ENAP acredita hoje que ninguém melhor do que o próprio servidor que trabalha na área, ninguém melhor do que esse tipo de servidor para capacitar os outros servidores. Nada contra os professores que não são servidores, tá, pessoal? Mas a gente acredita que essa experiência vale muito nas nossas capacitações. Fizemos aí um modelo misto de recrutamento, né? Fomos buscar alguns professores em instituições privadas e outros que nós fizemos aí por processo seletivo. Outro desafio nosso, pessoal, como que a gente faz para engajar docentes, dado que o valor da gratificação da ENAP é baixo? Tem instituições privadas hoje que oferecem cursos semelhantes aos da ENAP, que pagam aí um valor de hora-aula 3 a 4 vezes superior da escola. Então, como é que a gente fez para engajar esses professores nesse período? Primeiro, que a gente acredita que o nome da escola é um ativo importante. Existem professores que querem ter o nome associado à ENAP. O segundo é que que nós oferecemos 5 cursos de atualizações só para os nossos docentes. Então, nós contratamos um professor para comentar as últimas jurisprudências, as boas práticas em termos de licitações só para os nossos colaboradores. Fizemos oficinas com diversos temas, como novas tecnologias em capacitação. E também, pessoal, algo que, na minha opinião, funciona muito bem para o ser humano, né, que é a questão de você atribuir uma nota para as turmas que eles ministram. Vou contar um caso aqui que aconteceu com a gente, a professora Cecília Costa. Ela ministrou uma turma de gestão e fiscalização de contratos nesse ano, e a nota dela foi a maior da história da ENAP, 9,9.
Quando eu mostrei aquela nota para outros professores que têm esse instinto da competitividade, eles falaram, cara, eu vou chegar no 10. Então, essa questão de você... lógico que a gente não mostra as piores notas, até para não expor o docente. Mas as melhores notas a gente sempre mostra para os outros, até como uma forma de reconhecimento, e para que eles acabem aí buscando a melhoria dos cursos. Pessoal, esse aqui eu acho, um dos maiores desafios para quem trabalha com capacitações hoje no Brasil. Felizmente, no governo federal hoje, e acredito que a realidade nos estados e municípios também não seja muito diferente, é que nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação. Então, por exemplo, a escola da AGU está fazendo eventos sensacionais sobre a IN 05. Existem servidores aqui em Brasília que falam que não têm oportunidade de fazer curso sobre a IN 05. O que será que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo chegar na ponta, no aluno que precisa dessa capacitação? Eu trabalhei aqui junto ao CEFOR para fazer a divulgação dessa jornada, e nós disparamos aí por volta de 50 e-mails pedindo para que os órgãos comunicassem os alunos, os servidores, da realização desse evento. Outro meio que é muito bom para se atingir os servidores é o site Compras Governamentais, né, do Ministério do Planejamento, muito acessado. O NELCA, não sei se todos conhecem, mas é a maior rede de servidores públicos que trabalham com licitação, ambiente fantástico. Hoje deve estar perto de 3 mil usuários. As redes sociais, por óbvio, né, hoje é uma tendência irreversível. E aquele que eu acho o principal meio para chegar nos alunos que trabalham nessa área, que é uma comunicação no CIAF. Então, o servidor que tem acesso ao CIAF, você pode colocar uma nota lá informando sobre o evento, e normalmente os eventos que a gente anuncia lá trazem muitos alunos. A gente recentemente tem trabalhado num projeto nosso, que é uma comunidade de compras. Depois, se vocês tiverem interesse, eu passo o contato. E desde o início desse ano, a gente começou com um trabalho de produção de conteúdo para os nossos servidores, com os seguintes desafios. O conteúdo tinha que ter credibilidade, tinha que ser algo para rápida visualização e adaptável a tablets e celulares. Essa aqui, se eu não me engano, é a capa da Ultima Economist. Ela retrata aí essa questão de como que as redes sociais estão influenciando hoje em tudo, praticamente, no próximo ano, aí, com as eleições, principalmente, com a questão das fake news, né? Nós realizamos diversas entrevistas aí com os principais nomes na área de licitações. Essa aqui foi com o Marçal, que foi uma das que teve a melhor repercussão até hoje. Tivemos aí mais de 20 mil acessos até a semana passada. E onde está aquela seta vermelha ali, é uma colagem de um site da Harvard Business Review, que esse site está produzindo conteúdos para serem lidos em até 20 minutos. Então, é aquele conceito de você tem que ter algo relevante, mas que o servidor possa ler de uma forma rápida. O ENAP Entrevista, que são uma série de vídeos que nós temos lançados, aí, a questão aí de 4, 5 meses. A do Renato Fenili, que é a mais visitada até hoje, aí, com 638 visualizações, e que em breve a gente vai lançar outros vídeos. Pessoal, na minha opinião, quais são os próximos passos em termos de capacitação nessa área de compras públicas, principalmente em relação à ENAP? A ENAP está realizando, junto ao Ministério do Planejamento, um trabalho de mapeamento de processos e mapeamento de competências das áreas de licitações federais. Até agora, nós já temos 17 processos mapeados. Quem acompanhou ontem a apresentação do Ítalo aqui, viu que legal que foi aqueles processos que ele mostrou aqui lá do TCU. E, a partir desses mapeamentos, a ENAP vai desenvolver trilhas de capacitação na área de licitações públicas no próximo ano. Estava conversando com o Gil semana passada. Um desses 17 processos é a fiscalização de contratos, e o objetivo desse trabalho é criar uma série de cursos para que o fiscal de contratos faça uma trilha de capacitação. Outra questão que eu acho que
vai ser muito discutida no próximo ano é a questão da certificação. Países como Chile e Estados Unidos, isso já é uma realidade. O servidor, para trabalhar com licitações, ele precisa concluir uma quantidade de cursos e fazer uma prova, e isso eu acho que é a evolução dessa área de compras públicas. E para o segundo semestre do próximo ano, a gente tem programado aí, para quem tiver interesse, a segunda edição desse programa para lideranças em logística pública. Falar aqui rapidamente de boas práticas que eu vi nesses 7 anos de coordenação do curso. 2015, fizemos um seminário sobre boas práticas de pregão eletrônico. A professora Patrícia Mastella e o Eberson Pereira da Silva aplicaram um questionário nos alunos antes do evento. Para quem já fez qualquer curso sobre como falar em público e como fazer apresentação, vocês podem ver que a maioria desses cursos indica que é sempre bom você conhecer o máximo da plateia para a qual você vai falar. E esses 2 professores, com essa iniciativa inovadora, já começaram o evento sabendo tudo que os alunos estavam esperando daquela capacitação. Eu acho que foi bem interessante. Nesse ano, o professor Thiago Bergman utilizou 2 aplicativos no seminário sobre gestão de riscos na ENAP. Ele propôs com que os alunos criassem uma matriz de risco durante o evento. Foi algo bem interessante. Algo próximo que o Ítalo aplicou no seminário, na palestra dele ontem aqui, no uso lá daquele site. No programa de liderança em logística pública desse ano, nós fizemos um painel com a presença do secretário Gleison Rubim e do Frederico, lá do TCU. O Frederico que esteve presente ontem aqui, o Gleison que vai estar presente amanhã. E aí foi uma iniciativa muito interessante, porque os alunos presentes do programa de liderança podiam fazer perguntas para essas 2 autoridades que estavam conduzindo a aula. Isso com a moderação de um professor. E para a gente foi um evento assim, que chamou muito a atenção. A apresentação de boas práticas também é sempre recomendável. A gente fez isso no programa de liderança em logística pública. E a última boa prática que eu gostaria de apresentar a vocês é que planejar é sempre preciso, principalmente no governo. Mostrar aqui para vocês em primeira mão os seminários que a gente tem programados aí para o ano que vem. A gente começa em março com Futuro das Compras Públicas, com o Fenil e o Cristiano Heckert. Em abril, o professor Bruno Eduardo Martins vai falar sobre planejamento e governança. O Thiago, em maio, vai falar sobre inovações e compras públicas. Em agosto, a gente fala de boas práticas com o João Luiz e a Cecília. E em outubro a gente encerra os seminários com gestão de riscos com o professor Franklin Brasil, que é da CGU. Outras iniciativas, a ENAP está investindo muito na produção de estudos de caso. A gente pretende publicar no ano que vem um caderno com 70 entrevistas que a gente já realizou, que a gente vai realizar até novembro. E a ENAP e o Ministério do Planejamento estão em conversas iniciais para que, a partir do ano que vem, seja produzido um boletim com informações sobre compras públicas. Seria algo parecido com o que o Banco Central faz com o Boletim Focus, em que você, periodicamente, lança para a sociedade como um todo quais são os principais indicadores e a evolução nessa área de compras públicas. Bom, algumas sugestões que eu cheguei a passar para o pessoal lá da ENAP, mas nesses 7 anos a gente não conseguiu emplacar, né? Que seria a criação do primeiro prêmio de monografias em compras públicas. A ESAF faz um evento muito bom chamado Semana Orçamentária. Fala, por que a gente não tem a primeira semana de compras públicas? Há 2 semanas atrás estava rolando a primeira Olimpíada dos Tribunais de Contas. Eu estava conversando com alguns professores que trabalham no TCU, eu falei, pô, por que a gente não tem a primeira Olimpíada de licitações? A rir, né? Falou, pô, você vai fazer um torneio de pregoeiros? Falou, não, faça algo como uma Olimpíada de Matemática, por exemplo, que envolva conhecimento. Publicações com boas práticas, a ENAP está investindo nisso. Espero que no ano que vem saia outros cadernos. A gente espera que a academia tenha mais boa vontade com esse tema. A gente aguarda aí um mestrado nessa área de licitações. E, por fim, pessoal, a gente que trabalha com capacitação e licitação do governo federal,
a gente sabe que há muitas instituições públicas oferecendo capacitações sobre compras públicas no Brasil. Só que, infelizmente, essas instituições não se conversam. Então, você tem, por exemplo, a ESAF falando do mesmo tema, da ENAP falando do mesmo tema que o ISC do TCU, que o mesmo tema que o ILB aqui do Senado. Por que a gente não faz uma rede? Por que a gente não faz uma reunião para montar um calendário comum de compras públicas para o servidor? Eu acho que seria bem interessante. Pessoal, algumas tendências que a gente observa aí para o próximo ano. Primeiro, uma restrição orçamentária. Aquele velho chavão de fazer mais com menos vai ser cada vez mais necessário. A gente tem um cenário com poucos concursos e muitas aposentadorias. Só semana passada, se eu não me engano, foram 18 aposentadorias no TCU. Então, assim, a gente está perdendo o servidor e a entrada do servidor está cada vez mais restrita. Cada vez mais curso na modalidade blended, que é dar uma parte introdutória à distância e você vir para o presencial com discussões e com debates. Como que a questão da produtividade do servidor público vai ser discutida, principalmente nesse novo contexto de novas tecnologias. A gente tem aí a questão da inteligência artificial. O professor Thiago Bergman estava comentando comigo semana passada que tem um software da IBM, se eu não me engano é o Watson, que ele já está fazendo coisas incríveis para os escritórios de advocacia. A gente não vai ter softwares aí que vão poder fazer muitos dos trabalhos que são feitos por servidores. Estava comentando com o Gilson e com o Ítalo ontem, a gente tem cada vez mais presente a questão da possibilidade do fim da estabilidade do servidor público. Essa é uma discussão que eu acho que vai crescer no próximo ano. Como que isso vai impactar nos servidores que trabalham com compras públicas, com licitações? Isso é algo, na minha opinião, um pouco temerário. E também, pessoal, capacitações que envolvam não só aspectos técnicos, não só normas, mas também aspectos de gestão. Hoje à tarde vocês vão ter aqui com o Renato Fenini uma palestra bem interessante sobre gestão de pessoas nessa área de compras públicas. Creio que esses aspectos que saem do normativo vão ser cada vez mais presentes no próximo ano. A gente tem aí em discussão no Congresso a nova Lei Geral de Licitações, que viria a substituir a nossa 866. Tem gente que acredita que sai para o próximo ano, tem gente que acredita que não. Uma carreira para os servidores que trabalham nessa área, é algo que eu ouço desde 2012, e sou um pouco pessimista em relação a isso. E aí, pessoal, eu gostaria de destacar 3 instituições que estão fazendo um trabalho muito bom em termos de capacitação em licitações. O primeiro é a Escola do Tribunal de Contas do Paraná. Eles têm cursos à distância que são excelentes e gratuitos. A Escola da AGU, que tem feito capacitações, assim, eles estão fazendo a diferença nessa área de logística, principalmente depois que a nova diretora, Chiara Ramos, assumiu lá o trabalho. E também o novo prédio lá do ISC, né, pessoal, do TCU, dizem que está muito bonito, está interessante lá. Quem sabe a gente não pode utilizar aquela nova estrutura para capacitações em licitações. Temas fortes que eu acredito para eventos no próximo ano. Compliance, arbitragem, são 2 assuntos que estão cada vez mais presentes na área do direito. Inovação, gestão de riscos, cada vez mais presente também. Gestão de compras públicas, como trabalhar num cenário de teto orçamentário, como é que quem trabalha na ponta vai se virar com isso. A realização do plano anual de compras. O plano anual aqui da Câmara é uma referência para o governo federal como um todo. A gente teve lá no programa de liderança em logística pública o contato com o pessoal do MJ. Eles estão fazendo lá um plano anual de compras bem interessante também. Compras centralizadas, que vai ser o tema da palestra da Virgínia hoje à tarde, que é um tema cada vez mais relevante. Gestão de pessoas, que o Renato vai falar. Ética em licitações, num contexto como o atual, cada vez mais importante, né, pessoal? Nem precisa explicar. E no ano que vem a gente tem aí a nossa Constituição de 88, completando 30 anos. Conversei com o professor Ciro Campos da ENAP ontem e perguntei para ele qual era a importância dessa Constituição para as licitações. Ele falou, olha, o tema licitações, nessa Constituição, ganhou um status constitucional.
E, a partir dela, formou-se todo o caminho para que se fosse elaborada a Lei 8666. Então, como é um número simbólico, né, 30 anos, eu acredito que ele vai ser bem discutido no próximo ano. Pessoal, gostaria de deixar uma reflexão aqui de um cara que eu sigo bastante, que é o Lema, que essa coisa da gente trabalhar com o que a gente gosta e da gente contribuir aí para a sociedade, oferecendo a melhor capacitação possível para o servidor. E esse foi o nosso objetivo lá na ENAP nesses 7 anos. Gente, desculpa. Bem, meu nome é Juliana, já fui apresentada, atualmente estou na direção do centro. Gente, eu juro que não fui eu que me convidei para estar aqui, viu? Foi as colegas que montaram a mesa redonda. A gente, quando estava conversando para montar, o Eduardo, vocês veem que tem uma trajetória de muita experiência nessa área de trabalhar com cursos na área de licitação e contratos. Essa não é a minha expertise, então minha trajetória é diferente da dele, e a gente então buscou fazer uma coisa complementar. Então, eu montei a minha apresentação depois de já ter visto a dele, então eu busquei trabalhar numa linha que fosse complementar e que aí fosse um ponto de partida para a gente dialogar. Então, a gente montou com um tempo que a gente fizesse essas apresentações e ainda sobrasse tempo para a gente fazer uma conversa depois, mediada e moderada pelo nosso colega Gilson. Então, já falando um pouco do quem sou eu, quero falar mais um pouquinho sobre essa perspectiva das aquisições. Eu sou uma cliente da área de aquisições da Câmara há 25 anos. Então, desde que eu entrei aqui, trabalhei em vários órgãos, DECOM, departamento médico, sempre muito bem atendida pela área de aquisições, então minha perspectiva é da perspectiva de quem está de fora. Mas já sou cliente da área de compras do governo há mais tempo. Não vou falar quanto tempo, mas é bem mais tempo. Nasci num hospital público do GDF com materiais comprados pela área pública, naquela época, acho que mais comprados do que hoje, não sei. Eu sou uma reaquisição do CEFOR, então já trabalhei no CEFOR e estou aqui de novo há 2 meses. Então, é também dessa perspectiva que eu falo para vocês. Sou uma entusiasta das boas conversas sobre melhoria do serviço público e de educação para uma vida mais feliz e sustentável. Então, eu ia trazer uma foto, mas vocês já estão me vendo, então eu trouxe aqui outras coisas que me representam, que são coisas que eu adoro, que é um bom café, um pouco melhor do que às vezes a gente consegue comprar, pela 866. Mas eu descobri que também a questão não é só o pó que é ruim, é a questão também de saber fazer o café, que tem cafés diferentes aqui em outros lugares. E bolo com chocolate, quem quer me presentear, gente, essa é sempre uma boa escolha. Os particulares, claro, não é com verbas públicas. Então, o meu roteiro da apresentação vai ser um pouco falar sobre os princípios norteadores da educação continuada, por que estamos falando de formação continuada, a questão específica da formação continuada em aquisições, que é o tema. Oi, Romulo, chegou para me ouvir.
Os desafios, né, o Eduardo já trouxe aqui vários desafios que nós temos, então eu dividi um pouco esses desafios assim, para as escolas, para os órgãos de compras, para os alunos servidores, para a instituição. Como o CEFOR tem atuado em novas perspectivas, vou falar brevemente e deixar aí o pontapé para a nossa discussão. Então, os princípios norteadores, né, quando a gente fala de educação continuada. Aqui na Câmara, a gente tem uma política de recursos humanos, pelo ato da mesa 76, e ele fala lá, o segundo princípio é o desenvolvimento contínuo. Então, ele pressupõe que a gente deve desenvolver as competências, o conhecimento e o potencial criativo das pessoas no exercício das suas atribuições. Então, ele é um princípio que norteia a atuação da gestão de pessoas da área de recursos humanos aqui na Câmara. Quem aqui não é da Câmara? Joia. E um outro que acaba sendo um vizinho dele, que é o princípio da efetividade, que é considerar o exercício da atividade com foco na eficiência e no resultado. Então, pensando, a gente vai fazer essa educação continuada buscando, né, resultados positivos para a organização, uma efetividade organizacional e a eficiência. Além disso, o nosso projeto pedagógica institucional aqui do CEFOR, ele pressupõe que a educação é, por natureza, inacabada. Então, esse é um princípio educacional básico. A gente vai aprender a vida toda. Está sempre vencendo, né? Não existem verdades absolutas na história do conhecimento, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, e a gente se desenvolve ao longo da vida nas nossas relações. Então, o Eduardo comentou que várias vezes, eu estava conversando com fulano, né? A gente aprende nas nossas conversas cotidianas, a gente aprende na família, a gente aprende nas instituições de ensino, entre as quais estão as escolas de governo, a gente aprende no trabalho, no nosso fazer laboral, e a gente aprende também nas manifestações culturais. Aliás, convido a todos, dia 20, a gente vai ter aqui uma palestra recital sobre a vida de Manuel Bandeira, maravilhosa, e que a gente vai aprender muito com ela, então já está feita a palhinha. E um outro princípio é, a formação ideal é a que atende aos objetivos organizacionais e às demandas do educando, dando sentido à sua experiência profissional e pessoal. Então, esses princípios, eles levam a diretrizes de atuação que falam, olha, se a gente vai buscar uma formação continuada, ela tem que estar alinhada a algo que faça sentido para esse aluno que está vindo aqui se capacitar. E aí, então, algumas justificativas para... Ficou errado. Para a formação continuada em aquisições, né? Então a gente tem justificativas de razão econômicas, é claro, né? O Eduardo destacou bem a questão da importância do planejamento. Então, quanto mais a gente se planeja, quanto mais a gente se torna eficiente, mais nós economizamos em termos de recursos públicos. Então, a razão econômica é uma razão para a gente se capacitar na área de aquisições. Razões administrativas, então a gente tem a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, que coloca lá os princípios da administração pública, né, entre os quais a gente destaca o princípio da eficiência, a gente destaca o princípio da legalidade. Então a área de aquisições é uma área altamente, né, pautada por normatizações que devem ser seguidas, Eduardo também destacou isso, é um desafio para a pessoa que atua nessa área. A gente tem questões administrativas internas também, do alinhamento estratégico, dos princípios de gestão que são colocados para cada organização, que a gente também tem que atender, por razões éticas, né? Eduardo começa falando de ser um tema associado a questões de corrupção, a questões de desvios éticos. Então, essa também é uma preocupação do governo como um todo, quando vai falar de capacitação nesse tema. E ela também se justifica, essa formação continuada em aquisições, em vários níveis. A gente pode considerar o nível da própria organização, então a gente quer organização mais eficiente, que compre mais com menos, que compre mais rápido, que compre melhor, mas ela também se justifica do nível pessoal do próprio sujeito profissional, que quer ser um profissional que se mantenha atualizado, que faça um bom serviço, que seja reconhecido na sua competência profissional, e também do aspecto social,
porque a gente espera que no final de tudo quem ganhe também seja a própria sociedade, né, que saiba que o seu dinheiro está sendo bem aplicado. Então, a gente falar em capacitação contínua, em aquisições no serviço público, a gente está falando desse panorama que é bem amplo e complexo, né? Além disso, né, eu coloco aqui algumas questões para a gente pensar, né? Uma é, a gente viu que a técnica, a legalidade, ela é fundamental para a formação e para a competência das pessoas que atuam nessa área. Mas não é só isso, né? Então, a gente tem esse desafio de superar o tecnicismo, né? Entendendo o tecnicismo como sobrepujar a técnica sobre outras competências também necessárias para as pessoas que atuam nessa área. Eu vou falar um pouquinho mais disso logo, logo. Então, essa consciência da necessidade das competências diversas. Então, a gente, como cliente da área de aquisições, a gente já teve várias vezes de lidar com situações, olha, a gente fez o pedido, às vezes no prazo certo, e teve algum problema, ou às vezes o pedido saindo em cima da hora. Então, o que acontece? O processo tendo que correr, a gente ligando para as pessoas, contando com a gentileza e com a cooperação desses colegas que buscam entender a necessidade das áreas e que muitas vezes atuam então, sob estresse. Então, a gente está falando o quê? De competência, o quê? De trabalhar sob estresse, de trabalhar junto, de ter empatia, de conhecer a casa e conhecer as necessidades. Então, são muitos saberes além apenas do saber técnico, do saber legal, né? Então, é importante a gente ter consciência dessas necessidades, dessas competências. E aqui eu trago uma lembrança dos 4 pilares da educação para o século XXI, que são colocados pela Unesco. E eles falam que a gente tem que trabalhar a partir dessas 4 perspectivas. Que é o aprender a aprender ou aprender a conhecer. Se a gente está em contínua evolução e os modos de aprender, eles também mudam. E a gente precisa aperfeiçoar as nossas estratégias de aprendizagem também. Então, isso é uma competência a ser desenvolvida. O outro é o aprender a fazer, que a gente está mais acostumado. Todas as habilidades, conhecimentos necessários para o nosso fazer do dia a dia. Então, são essas competências técnicas mesmo. O aprender a ser. Eu ser, esse ser que entende o outro, um ser ético, o ser responsável, o ser engajado, o ser comprometido com o meu trabalho, com os resultados do meu trabalho. Então, essas competências do ser que vão me ajudar a aprender mais sempre e ser um melhor profissional, o profissional que a sociedade brasileira espera que nós sejamos, né? E o aprender a viver juntos. Então, são essas competências da convivência, essas competências da cooperação, do trabalhar junto. O Eduardo falou assim, vamos formar, né, trabalhar junto, fazer rede. Para isso, a gente precisa ter competências de comunicação, de cooperação. Às vezes a gente vai ser competitivo, ok, mas a gente tem que ser cooperativo também. Isso são competências a ser desenvolvidas, né? Então, é o aprender a viver junto ou aprender a conviver. E nenhum desses ele pode ser, eles estão ali em 4 pilares iguaizinhos, porque são pilares, são competências igualmente relevantes e necessárias. Se a gente desenvolve uma mais que a outra, a gente vai ficando meio capenga. Então, desafios para escolas de governo. A gente está falando aí de desenvolvimento de habilidades, de competências complexas. Então, primeiro a gente precisa de definições estratégicas. A gente viu que a gente tem limites orçamentários, financeiros. Então, o que nós faremos? Por quem? Para quem? De que forma? Quando? Em que frequência? Em que medida vai ser presencial, vai ser à distância, vai ser com quantas horas? Se a gente faz muitas horas, o pessoal não dá conta de conciliar com o trabalho, se faz menos horas, é superficial. Então, essas definições estratégicas, elas são essenciais, elas são desafios. Como encontrar a medida certa? Essa é a busca contínua. Formar um quadro de professores. Então, a gente está vivendo uma experiência muito interessante.
de trabalhar, né, numa formação de um programa, e os nossos professores, eles são das áreas técnicas da casa, né? A ENAP trabalha com, é um desafio ainda mais complexo, trabalhar com professores de diversos órgãos do governo, né? Então, tudo que eles colocam, o nosso desafio é um alívio, assim, quando a gente ouve o Eduardo, porque, nosso problema é tão menor do que o dele, então a gente fica mais, assim, dá mais energia, porque aqui é uma parcela muito pequena em relação ao desafio que eles têm, né? O serviço público, aqui em Brasília, são cerca de 200 órgãos, né, do executivo. Então, formar quadros de professores com essa questão de ter que conciliar o trabalho com a atividade educacional, a questão da remuneração para ser professor. Então, aqui o professor, ele precisa compensar o horário que ele trabalha, só que se ele fizer hora extra, ele ganha mais do que se ele vier dar aula, que ele tem que preparar a aula, dar aula, corrigir trabalho eventualmente. Então, é um desafio essa tarefa, né, de formar um quadro. E a gente, como escola, a gente tem que considerar essa realidade de professores e alunos, que são docentes servidores e alunos servidores, que eles não são estudantes o tempo completo, eles estão saindo do seu trabalho, deixando lá, e a pilha de processo. Antes era uma pilha subindo, né? Agora ela vai se acumulando no EDOC, né? É uma pilha virtual, mas quando a gente abre, ela está lá na tela crescente. E você vai ter que dar conta disso quando voltar. Além disso, né, tem a questão de gerir um conhecimento relevante. A gente precisa, então, identificar qual é esse conhecimento relevante, captar esse conhecimento, sistematizar em programas, validar esse conhecimento com as áreas técnicas e depois difundir esse conhecimento, né? Então, esse basicamente é a nossa tarefa e é uma tarefa complexa, né? A questão da pesquisa, da produção do conhecimento, né? O Eduardo, né, colocou ali essa questão de ter um mestrado na área. Então, fazer pesquisa, né? Capturar esse conhecimento que está nas áreas e torná-lo, fazer circular esse conhecimento, pesquisar, cotejar com dados da literatura, transformar em conhecimento mais relevante, é um desafio, né? Compartilhado com as áreas, né? Outros desafios na elaboração dos programas, como eu mencionei, né? Então, adequar o desenho instrucional e a proposta metodológica aos objetivos que queremos e ao perfil dos alunos, né? E essa questão da conciliação dos tempos e tudo, né? Oferecer uma oferta que seja diversificada, porque as pessoas são diferentes. Então, a gente tende a fazer programas que são fechados, que são padronizados, mas só que as pessoas aprendem de formas diversas. Como é que a gente lida com isso, né? A gente conciliar essas modalidades, a presencial, a distância, misto, híbrido, né? Como a gente trazer a possibilidade para a sala de aula, porque a gente aprende motivado muitas vezes por problemas que temos na realidade que a gente quer solucionar. Então, como trazer esses problemas relevantes, casos práticos, que sejam, então, ponto de partida e que sejam motivadores para essa tarefa na sala de aula, né? Valorizar o conhecimento prévio do aluno servidor, né? Então, muitas vezes a gente tem um aluno que ele é esse aluno que chegou, né, como o Eduardo trouxe, que era um servidor recém-contratado, mas a gente também trabalha muito com um servidor que já está na área há algum tempo e que tem uma bagagem considerável. Então, é também um desafio, tanto da escola quanto do professor, trabalhar em sala de aula considerando essa heterogeneidade e os saberes que os alunos trazem, né? Muitas vezes de outras áreas. Por exemplo, você viu a formação do Gilson. Gilson é bacharel em Direito e é engenheiro agrônomo. Ele tem habilidades que ele adquiriu no curso de agronomia que são completamente diferentes da ciência jurídica e que certamente deve ter que fazer, em algum momento isso aparece e tem algum valor, né, na sala de aula, no trabalho dele, né? Desenvolvimento de novas competências complexas, isso é um desafio para os alunos, né? Então, a gente falou ali antes do aprender a aprender, aprender hoje significa o quê? A gente desenvolver habilidades do uso de novas tecnologias da informação, de trabalhar em rede, de participar em comunidades, de desenvolver habilidades que a gente chama de metacognitivas, quer dizer, eu preciso, para estar em contínuo desenvolvimento,
me conhecer, me perceber, saber me autoavaliar, fazer essa gestão das minhas competências, da minha carreira, do que eu preciso saber. Então, a gente estava falando antes ali da identificação das lacunas, de mapear as competências, só que depois a gente precisa cotejar essas competências com o que eu sei, o que eu preciso saber. Então, é uma competência de saber se olhar, de saber olhar para si, olhar para o colega, permitir, às vezes, esse feedback, né, de que o outro também te ajude a identificar essas lacunas de competência e está aberto para esse diálogo que proporciona o crescimento. E que muitas vezes isso não é fácil para a gente, porque tem um paradigma que a gente já deveria estar sabendo tudo. Isso é um mito, é uma crença que a gente tem que superar. A gente tem que se entender como ser e como profissionais adultos, competentes, mas em desenvolvimento. A gente comentava, né, esses dias, olha, eu cheguei aqui para trabalhar na assumir a direção do centro de formação, chego cheia de lacunas de competência. Claro, trago algumas outras experiências, mas um monte de saberes eu vou ter que saber na prática, identificar e estar preparada para poder aprender com os colegas, aprender, né, buscar esse conhecimento fora e aceitar isso como uma coisa normal. Eu não preciso saber tudo, ter todas as respostas, eu posso contar com a ajuda dos outros, né, eu posso procurar nos livros, eu posso buscar no São Google. Né? Então, a gente se entender como esse ser em construção, em desenvolvimento, é importante para esse processo. Né? E organizar e gerir o tempo. Esse é um desafio assim, nosso, que a gente pensa que agora, porque a gente tem novas tecnologias, porque a gente tem agora no celular, que a gente consegue acessar e-mail, WhatsApp, não sei o que, vai sobrar mais tempo, e a gente vai se percebendo que não. E a gente vive aquela angústia e ouve as pessoas falando, eu precisava que o meu dia tivesse 48 horas. Só que ele não tem, não vai ter. A gente tem desafios profissionais, familiares, pessoais, de cuidar da vida, do corpo, da mente, da carreira, e o tempo é esse. Né? Então, como fazer escolhas, como dizer não, são outras competências que os alunos servidores precisam desenvolver. Desafios para os próprios gestores e equipes dos órgãos de aquisição. Então, para essa formação continuada acontecer, não basta você vir fazer aula aqui, a gente tem um programa, né? Os órgãos têm quadros reduzidos, como é que você vai liberar os professores, liberar os alunos e quem fica lá fazendo trabalho? Então, é uma questão. Como que você, no meio dessa trabalheira que é nessas áreas, você, além de tudo, vai contribuir para registrar conhecimento, contribuir para a sistematização do conhecimento, né? Para buscar soluções, para fazer pesquisa. Além disso, uma outra questão extremamente importante, se a gente está falando de conhecimento, significa gente chegando com conhecimento novo para mudar processos. E como que estão ali os pares para acolher esse conhecimento, discutir e, de repente, modificar, verificar o que precisa ser modificado, melhorado ou não. Então, a gente tem que estar aberto, né, para essas possíveis melhorias. Né? Criar esse contexto favorável para a aprendizagem contínua, que é um ambiente de diálogo, que é um ambiente de confiança, é um ambiente onde a gente possa trocar, onde a gente possa conversar. É um ambiente que precisa estar no local de trabalho e que vai ser favorecedor ou não dessa aprendizagem. É o que a gente chama de dar suporte à transferência do conhecimento, porque senão o aluno vem aqui, vai na ENAP, vai no TCU, ele aprende, mas ele não consegue aplicar o conhecimento na prática. Desafios para a instituição, né? Então, possibilitar os recursos financeiros e estruturais, né? O Eduardo comentou bastante disso, né? Desse contexto de contenção de gastos, do cenário que né, bem cinzento, né, do que vem. Então, isso é um desafio. Né? A gente tem aqui também os desafios das esferas distintas de decisão. Às vezes, a gente consegue ter o orçamento no início do ano, mas como tem a questão, aqui eu estou falando do orçamento para capacitação, né? Orçamento para capacitação, mas na hora de você aplicar nas ações pontuais, as esferas de decisão nem sempre autorizam.
Então, autorizou o orçamento, mas depois a gente não consegue gastar porque, né, vão economizar na prática e a gente acaba tendo que devolver esse dinheiro com as pessoas precisando, né? Então, é importante que a instituição pense, né, como garantir a existência e a continuidade dos processos de formação para que eles sejam continuados, se a gente está falando de formação continuada, né? É uma compreensão dessa relevância, né, porque quando está, então, no cenário, a primeira coisa que se faz é cortar o gasto com educação, né? E aí essa educação vista como gasto, né? E a questão da capacitação, gasto ou investimento. Então, é preciso entender esse papel de investimento da educação. Claro que né, sendo um gasto bem feito, né? Então, uma criação de uma cultura de aprendizagem e da educação continuada como um valor organizacional. Né? Se não tiver isso bem entendido, sobretudo nas instâncias políticas de decisão, a gente não consegue fazer né, os programas, não consegue dar conta, dar cabo a eles. E aqui, então, finalizando, chegando aqui na quarta etapa, a questão da atuação do CEFOR, né, novas perspectivas para a gente, então, né, partir para a nossa conversa. A gente, anteriormente, o CEFOR, né, desde sempre, trabalha com cursos e formação nessa área, né, antes trabalhando muito com cursos isolados, então cursos para necessidades específicas, cursos para fiscal de contratos, cursos para fiscal de contratos de terceirização, cursos de licitações e contratos, licitações e contratos sustentáveis, então, né, com cursos pontuais, e agora a gente está migrando para o desenvolvimento do programa PEC Aquisições, né, que já foi lançado, o Rômulo, que é diretor administrativo, teve aqui ontem na abertura, está aqui na plateia, né, foi um grande patrocinador, né, desse programa aqui dentro da Câmara, então, ele está sendo, né, finalizado e vai ser lançado por essa parceria, né, entre o órgão de educação e das áreas técnicas e da diretoria administrativa que capitaneou esse esforço, né? A gente também atua com afastamentos para capacitação externa, então são esses cursos que são feitos fora, sobretudo com assim, as altas lideranças, porque com essa dificuldade que o Fernando, né, já indicou aqui, esses altos gestores, muitas vezes difícil para eles estarem em sala de aula durante muitas horas, então às vezes sair por um tempo, 2 dias, 2 dias é mais fácil, mas tem a questão do custo, claro, como ele colocou muito bem. E questão de perspectivas para a gente discutir, né? A gente está montando, né, num formato mais presencial, mas a gente, né, tem a questão, né, a possibilidade de trabalhar mais com a questão da EAD. Uma outra coisa que nós temos no CEFOR, né, que são os grupos de pesquisa. O Eduardo trouxe essa questão, né, da questão da pesquisa, da produção do conhecimento. A gente tem um programa de pós-graduação aqui na Câmara, que temos um programa de mestrado, mas ele é na área de ciência política, embora a gente tenha uma linha de pesquisa que é gestão no legislativo, onde então se propõe a trabalhar esses temas da gestão, né, no caso nosso, da gestão na Câmara, então isso é uma linha que pode ser trabalhada. O grupo de pesquisa, ele é um instrumento que ele pode ser utilizado. A gente tem um grupo que é nesse tema, até você mencionou o Renato Fenili, ele participa de um grupo de pesquisa, né, pode-se pensar, né, nesse instrumento, inclusive grupos de pesquisa institucionais, né, se de repente uma área técnica quer trabalhar com um tema específico. Isso pode ser montado institucionalmente, um grupo para se pensar e pensar soluções e pensar, né, como resolver essa questão. A questão das comunidades de prática, né? Então, isso é um desafio também para a gente, como a gente se organizar e formar e tornar essas comunidades ativas, né? Então, a questão de formar as redes, né? Tanto a rede das escolas, como a rede dos órgãos, né? É um caminho que ele parece ser completamente necessário, mas que ele não é tão simples de fazer acontecer no dia a dia, né? Mas fica aí como né, algo para a gente tentar construir, né, e tornar prático. Então, para finalizar, eu trouxe aqui o princípio número 6 do nosso
projeto pedagógico institucional, que eu acho ele muito bonito, né? Para a gente não perder de vista. Ele diz assim: o educando é um ser singular em termos de visão de mundo, experiências, interesses, expectativas, ritmos, estilos e necessidades de aprendizagem. Então, é essa lembrança de cada um de nós, né, como um ser individual, único, singular, nessa busca contínua, né, do aprendizado, de ser um melhor profissional, de poder contribuir para a nossa instituição e para o nosso país. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, obrigada. Pessoal, agora a gente vai para as perguntas são abertas, o microfone está ali e tal. Quem tiver intenção de perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu sou Arthur, eu trabalho no DETEC. No começo da sua palestra, você falou sobre o amor que certas pessoas têm por essa área de licitação, que se envolvem, e ao mesmo tempo falou da dificuldade de cativar essas pessoas, de mantê-las trabalhando muito tempo, que elas entram e depois de um tempo parece que elas não gostam e acabam saindo. E no fim você expressou seu anseio por uma carreira própria da área de licitações e contratos. Aqui na Câmara nós temos essa carreira, ela é uma carreira privativa do Departamento de Matéria e Patrimônio, chama Técnico de Matéria e Patrimônio, e nós temos hoje 45 pessoas nessa carreira, segundo um levantamento que foi feito há pouco tempo. Só que dessas 45 pessoas, só 16 resistem heroicamente trabalhando nessa área. Então, o que você sugere como estratégia, cabe até a Juliana talvez também falar, como estratégia para cativar de fato as pessoas nessa área? Porque parece que ela não é muito hospitaleira. Arthur, excelente a sua pergunta. Ela conversa muito, principalmente com a palestra do Renato Fenili de hoje à tarde, que ele vai falar sobre gestão de pessoas nessa área de compras públicas. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive logo que eu cheguei à ENAP e fui trabalhar com licitações, que para mim foi muito marcante. A gente estava num ambiente de recepção dos novos servidores e contrataram lá um professor para falar sobre motivação no serviço público. E eu, que estava vindo da iniciativa privada, perguntei ele, falei, professor, já que você não consegue ter muitas diferenças no mesmo órgão em termos de remuneração para o servidor, como é que você faz para motivá-lo, para trazer esse servidor para que faça com convicção, para que faça com vontade, com engajamento? Ele virou para mim e falou assim, Eduardo, no serviço público, o que mais funciona é o reconhecimento. E hoje, Arthur, o que acontece? Infelizmente, na maioria dos órgãos do executivo que fazem licitação, o pessoal só lembra dos servidores que trabalham nessa área quando dá problema. Difícil você chegar alguém e falar assim, parabéns pelo pregão que você fez, economizou tanto para o serviço público, parabéns pelo contrato bem fiscalizado, o nosso banheiro está limpo. Normalmente, essa parte de reconhecimento é praticamente nula. Basicamente, eu teria, vamos dizer assim, duas ações para tentar reverter esse quadro. O primeiro é você munir o máximo que você puder esse servidor dos conhecimentos do que ele precisa para fazer o trabalho bem feito. Então, por exemplo, se ele vai ter que fazer um pregão, se ele vai ter que fazer uma licitação com RDC, se ele vai ter que fazer uma matriz de risco, que você antes dê oportunidade para que ele conheça o assunto e faça uma capacitação. E a segunda orientação que eu teria seria a seguinte, e aí como uma própria política interna do órgão público, que você, com responsabilidades, passe as gratuidades usadas de reais. Colocar o CPF numa licitação do Ministério da Saúde ou do MEC, por exemplo, de 2, 3, 4, 5 milhões de reais, é algo muito complicado para o servidor, sabendo que o órgão de controle normalmente tem melhores condições de trabalho e que vai estar, vamos dizer assim, atrás
do servidor que às vezes não comete uma falha por equívoco, mas por um erro. Hoje nós todos somos suscetíveis a erros, e aí, infelizmente, muitas vezes esse servidor acaba sendo penalizado lá na ponta, com multas, com problemas junto a órgãos de controle, e infelizmente essa é a nossa realidade. Alô? Pronto. Então, Bom dia. complementando aqui algumas questões, na carreira, quando você falou, né, desafios aí para a carreira, a gente tem que pensar também algumas coisas desde a questão do concurso público, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem aqui na Câmara, que é um concurso almejado. Então, começa que a gente tem remunerações diferenciadas entre os cargos públicos. Você pode supor assim, que se todo mundo recebesse a mesma coisa, as pessoas tenderiam a procurar um pouco mais próximos à sua afinidade. Só que não é assim. Então, aí você, de repente, abre um concurso para técnico de material e patrimônio da Câmara. Várias pessoas vêm fazer porque são afeitas à área. Né, Eduardo mencionou, ele era uma pessoa da área que quis procurar essa área. Mas, às vezes, as pessoas não são dessa área, elas vão estudar para querer entrar no concurso da Câmara. Então, tem alguma coisa também que é anterior, né, que é o seu desejo original já nem era aquele, mas você faz e depois você almeja você já fez, entrou pensando em sair. Então, isso é uma realidade no serviço público, em diversos cargos e diversos órgãos. Então, uma parcela dessas pessoas que entram, elas já não queriam ficar desde o princípio. Pode ser até que ela depois entre, goste e fique, mude de opinião. E aí depois entrou, vamos supor que uma parcela já não queria, uma parcela queria. E aí vamos trabalhar com essa parcela que queria. Aí você tem esse cenário que o Eduardo comentou, né? Então, de um ambiente de trabalho que tem um estigma, depois acho até se a Luz quiser comentar um pouquinho, né, sobre um pouco, acho que você vai poder falar muito disso. A gente tinha aqui na Câmara, a gente tem um concurso que é de cargo de lotação geral, né, que é o de técnica legislativa. Então, essas pessoas podem ser lotadas em qualquer área, e a gente tinha demandas em áreas específicas quando a gente ia, né, nomear essas pessoas. E as pessoas chegavam aqui e falavam, eu não quero trabalhar no Departamento de Material e Patrimônio. Como assim você não quer trabalhar no Departamento? Assim, você está sendo nomeado, você está chegando na organização, supostamente você deveria ir para onde tem demanda, já que é seu cargo de lotação geral. Ou você não quer por quê? Então, havia também algumas crenças, então, além de algumas questões objetivas, né, que o Eduardo comentou, de ser uma área, né, que é uma área hard, é uma área de muita responsabilidade técnica, né, você está lidando então, tem essa questão que é objetiva, mas existe também no imaginário coletivo estigmas associados a essa área, que são crenças baseadas, né, não sei, em questões do passado, e que às vezes elas não, e aí essa parte eu quero que a Lu fale um pouquinho mais assim, né, as pessoas chegam com preconceito. Então existe também, essa é uma outra questão. E aí a gente precisa, então, trabalhar com isso, né? Uma outra questão é essa questão da iniquidade, às vezes. As pessoas até gostaram dessa área, mas elas têm, às vezes, poucas perspectivas de repente, ter uma função comissionada. Aí voltamos à questão objetiva do financeiro. Elas até gostariam, elas ficariam, mas elas vão ter ou mais reconhecimento, ou mais, né, valor financeiro se elas forem para outra. E aí elas querem migrar por causa disso. Então, assim, são muitas variáveis, né, que eu estou elencando aqui algumas, né. E sobre a questão do reconhecimento, eu quero só aproveitar aqui, porque esse é um tema interessante, e no serviço público, realmente, esse é um desafio. Né? Muitas vezes a maneira que a gente vai ter de recompensar o servidor, a gente não tem como recompensar financeiramente todo mundo. Então, uma parcela vai ganhar o salário básico, que é igual, outra vai ganhar uma função comissionada sobre uma função, normalmente de assessoramento ou de gestão. Você não tem como, muitas vezes, gratificar um técnico que é excelente, porque as remunerações extras elas são para assessoramento ou gestão. A pessoa não queria ser gerente,
ela é simplesmente um excelente técnico e você não tem como, né, remunerar financeiramente. Então, essa é uma questão do serviço público. E aí, esse reconhecimento, como é que você pode fazer isso de uma forma mais institucional? Então, na prática, a gente faz muito aquele reconhecimento assim, do coleguismo, né? Assim, mas isso não é uma prática institucionalizada, esse é um outro desafio para se colocar, né? E nessa questão da motivação, essa é uma coisa que me dá muito arrepio. Como motivar o servidor? Eu queria trazer a pergunta assim, anterior, né? Como não desmotivar o servidor que chega motivado? E aí a gente vai falar, então, de uma série de outras questões, né, de gestão. Você começou nessa frase falando de formação, fala assim, olha, nem tudo é capacitação. Então, quando chega aqui as pessoas falando assim, para o CEFOR, eu queria uma palestra motivacional, eu quero uma palestra de motivação, vamos lembrar que, assim, motivação não é uma pílula que você toma e você acorda motivado no dia seguinte. Os processos de motivação são processos complexos que envolvem toda uma psique humana que tem a ver com o contexto. Então, é importante também que a gente... E como fazer motivar é mais difícil do que evitar, é a mesma coisa da perspectiva da prevenção, depois da remediar é muito mais complicado. Eu acho que é importante a gente também discutir possibilidades de a gente tentar como não desmotivar as pessoas. E aí, essa para uma longa conversa também. Lu, se quiser, né, complementar, os colegas também do DEMAP que queiram, né? Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Luciane, eu sou diretora do Departamento de Material e Patrimônio, para quem não teve a oportunidade de me ver ontem aqui. Está baixo? Está baixo. Essa é uma questão bastante complexa. Desculpa o seu nome, colega, Arthur. Em princípio, eu gostaria de tocar nessa questão, numa questão... Eu vou levantar, porque acho que está todo mundo meio, tentando olhar para mim. Numa questão geral, no serviço público, o Eduardo tocou num ponto, mas deixa eu falar primeiro de uma questão cultural. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que no serviço público em geral, há uma questão cultural, e quando o Eduardo falou lá no final da apresentação dele, que é uma tendência, o fim da estabilidade do servidor, eu, particularmente, acho que vai ser ótimo. Porque há uma questão cultural dentro do serviço público. Por favor, não estou generalizando, acho que todos vocês que estão aqui estão interessados em se capacitarem, em se melhorar, mas nós sabemos que há os colegas que chegam para colocar o burrinho na sombra, né? Então, eu acho que vai fazer muito bem ao serviço público, à administração pública, que nós passemos a trabalhar como a iniciativa privada, a meritocracia, né? O trabalho por produção. A gente passa aí por outra questão, que é a do estresse, né, Ju? Mas, a princípio, na minha opinião, o serviço público vai ter um up realmente considerável, né? Porque, e aí, trazendo a questão mais para a área aqui de compras e contratações, que é uma área complicada, né? A pessoa realmente entra na Câmara e, como bem colocou a Juliana, ela quer a oportunidade de entrar na Câmara. Eu não sei como isso acontece nos outros órgãos da administração pública, se vocês têm um cargo nesse sentido. Mas ela quer entrar na Câmara. E a Câmara abriu um concurso para técnico de material e patrimônio. E, realmente, ela já chega querendo sair. Né? Ela já chega... a gente conhece bem a questão do jeitinho brasileiro, e, novamente, é uma questão cultural, que eu acho que a nossa sociedade está passando por uma crise cultural. Toquei nesse ponto ontem. A gente precisa repensar o modo do brasileiro pensar. Não tem que dar jeitinho, né? Mas as pessoas já entram na Câmara dos Deputados, fazendo um concurso para técnico de material e patrimônio, sabendo que vai trabalhar, ela se submeteu àquele edital, sabendo que ela vai trabalhar na área de compras e contratações, mas ela já fez um contato com uma outra área, com um deputado, com um chefe de gabinete, e já está tentando sair.
quando essas pessoas tentam sair, elas buscam a nossa área de pessoal, que aplicam um questionário, querendo saber os motivos. Não há uma só reclamação. Eu sei porque eu fui buscar isso. Eu quero saber por que as pessoas não querem ficar na área. Não há uma só reclamação sobre a área, ou sobre os colegas, ou sobre a chefia, ou, enfim. Agora, há a questão da responsabilidade. É uma área realmente de muita responsabilidade, né? Enfim, é um desafio imenso você manter essas pessoas motivadas. O Eduardo falou na questão do reconhecimento. Eu quero tocar nesse ponto. A Câmara vem numa trajetória, eu não vou buscar tão longe para também não dizer, né, Ju? Mas vamos pegar aí desde o Sérgio Sampaio, que foi diretor-geral da Câmara e hoje é chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, que iniciou um trabalho sensacional na Câmara dos Deputados. E o Sérgio realmente, pelo menos dentro da minha história aqui dentro da Câmara, ele começou a olhar para essa área com reconhecimento. Ali começou o reconhecimento do Departamento de Material e Patrimônio, da área de compras e contratações dentro da Câmara. Né? Depois veio o Rômulo, que hoje é diretor administrativo, deu continuidade a esse reconhecimento, e quando eu digo reconhecimento, são atitudes como essas, a realização de uma jornada, você encaminhar os seus servidores para capacitação, você tentar fazer planejamentos estratégicos, o que a gente vai alcançar daqui a algum tempo, enfim. Agora com o Lúcio, e como diretor-geral, e o Mauro, que era diretor do Departamento de Material e Patrimônio, que também está na diretoria-geral adjunta. Então, essa questão do reconhecimento na Câmara, que é um ponto relevantíssimo, eu acho que a gente está num caminho muito bom. Né? O que eu sinto bastante dificuldade, na verdade, aí eu coloco para vocês que são mestres aí nessa área, é você realmente puxar aquele servidor que está lá na ponta, trazê-lo para fazê-lo sentir-se parte de um todo. Você é um pedaço de um todo. Então, se você não estiver aí, eu não vou conseguir terminar a minha tarefa, que é fazer a minha compra ou a minha contratação, dentro daquilo que os órgãos de controle me exigem, ou dentro do planejamento estratégico do nosso órgão. O que eu sinto é uma desmotivação do servidor. Além da questão do estigma, eu não queria muito tratar dessa questão do estigma, porque isso é uma questão particular nossa dentro da Câmara, mas, assim, há realmente um estigma do DEMAP dentro da Câmara dos Deputados. Eu não sei se algum colega quer falar se a área de vocês, nos órgãos de vocês, também tem esse tipo de estigma, essa coisa, eu não quero trabalhar na... Também tem, né? É castigo, né? É castigo. Mas também também é verdade que as pessoas que trabalham... Eu estou nessa área há 24 anos, gente. Eu sou uma apaixonada. Né? Eu estava falando com o Rômulo outro dia, né, Rômulo, que eu falei assim, eu fiz um concurso, eu entrei nessa área, e depois eu fiz um novo concurso de nível superior, e aí eu descobri que eu estava lotada lá na taquigrafia, Ju. E eu descobri, me disseram, aí eu saí correndo na sala do diretor, pelo amor de Deus, me puxa, não quero sair daqui. Né? Então, eu estou realmente nessa área, é apaixonante, né? Mas o desafio está aí. Como é que você leva essa paixão para as outras pessoas? Né? Como é que você... como eu disse antes, você faz a pessoa se sentir parte do todo. Por exemplo, a questão da capacitação. Isso é um ponto muito... quando você escuta os seus servidores, os seus colegas, eles sempre falam nisso, né? A gente precisa de capacitação, e o nosso orçamento, vamos fazer um planejamento de capacitação e tudo. Mas, efetivamente, a gente não consegue mandá-los. Não, tem a questão
da autoridade que não autorizou, mas, assim, hoje, no ambiente hoje que vivemos na Câmara dos Deputados, com o Rômulo, a diretoria administrativa, que também tem esse pensamento, com o Lúcio, que também acredita, e o Mauro, que também acredita nesse tipo de trajetória, a gente é relativamente fácil, né? Claro que a gente vai ter que ver se está dentro do orçamento, essas questões técnicas, mas o servidor, no fim das contas, não quer ir. Né? Você convida todo um departamento para estar aqui, pessoas que demandaram, que demandam, e eles não estão aqui. Né? Quer dizer, eu fiz essa... Eu fui lá, eu chamei, mandei e-mail, né? Eu estava olhando ali o slide do Eduardo, eu falei, como é que chama as pessoas? Né? Então, assim, acho que o grande desafio, né? Nós temos imensos desafios, mas, pessoalmente, o desafio que eu sinto é esse, é de trazer a pessoa para fazer parte do todo. Eu acho que a capacitação é um ponto, é uma forma de fazer a pessoa se sentir parte do todo. Mas aí há a dificuldade de trazer a pessoa para a capacitação, que eu acabei de mencionar agora há pouco. Então, assim, acho que a gente está numa trajetória com desafios imensos. Acho mesmo, pessoalmente, eu acredito que passa por uma mudança cultural, que eu espero, do fundo do meu coração, que o brasileiro esteja vivendo isso, passando por isso, que a gente se torne uma sociedade melhor. Mas, enfim, quero agradecer a oportunidade, a palestra de vocês, dar os parabéns. Realmente estou aprendendo muito. Obrigada. Oi, bom dia. Escutando? Sim. Primeiro eu quero me desculpar aqui pelo atraso, Juliana. Eu estava ansioso aqui dessa mesa redonda. Deixa eu passar aqui, dá licença. Deixa eu ficar melhor. Porque é um assunto, você viu aí, né? Depoimento da nossa diretora, Departamento de Material e Patrimônio. Ela é uma das que mais conhece essa realidade aqui na casa, dificuldade de trabalhar a retenção das pessoas mais lá no DEMAP, mas não é só no DEMAP, né? Todos os departamentos ali das áreas técnicas, da área administrativa, porque eu acho que tem várias causas aí, a gente tem que atacar algumas causas que estão ao nosso alcance, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar. As que não estão no nosso alcance, a gente não vai conseguir trabalhar. Interferência política, perfil da instituição, né? A pessoa, quando faz o concurso para a Câmara, né, o de analista, que é lotação, né, aberta, aí, ele não tem um concurso, não tem uma matéria que exige lá um conhecimento, a não ser de direito administrativo, né, muito pouco, mas o foco é para a área política e área de processo legislativo. Então, o concurso específico para o material e patrimônio, eu acho que hoje em dia o perfil mudou. Eu tenho falado, já tinha conversado com o Rogério, a gente já conversou algumas vezes também. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco, pedir um pouco mais de qualificação na gestão, a pessoa ter algum conhecimento de gestão de pessoas, porque o técnico da Câmara é muito bom, é extremamente qualificado, mas eu sinto falta um pouquinho de conhecimento em gestão, principalmente de pessoas. Aí a gente não tem ainda, né? Geralmente o bom técnico é que é levado lá para ser o diretor, a gente tem que investir nessas pessoas. Os diretores da casa têm que ter investimento pesado em gestão de pessoas, para que eles consigam identificar, né, os gaps ali nas equipes, as falhas na condução dos trabalhos, né, perceber o servidor, como é que ele está, porque, assim, é uma das principais demandas do servidor, em qualquer lugar, não é só na Câmara, não,
é o atrativo monetário, financeiro, a estabilidade, né? Essas duas coisas são as principais, em qualquer lugar. Aqui na Câmara a gente tem uma diferenciação por conta da função, né? Mas não é todo mundo que vai para a área política que tem perfil para estar. Ele vai procurar uma função, mas muitos não se adaptam. O que eu acho assim, que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar justamente essa diferença. Nós temos poucas funções nas áreas técnicas, por enquanto, né? A gente pode trabalhar isso a médio e longo prazo, mas a gente pode trabalhar agora e mudar o ambiente da nossa área administrativa, melhorar a gestão dos chefes, dos coordenadores, dos diretores, principalmente nessa gestão de pessoas, gestão estratégica, para ele conseguir, o chefe, o diretor, conseguir melhorar o ambiente, para facilitar a retenção de pessoas nessas áreas. Porque se a gente continuar, né, justamente reclamando que na área política tem mais função, que, né, é uma concorrência desleal, que a gente, às vezes, não consegue ter uma priorização, né, das áreas técnicas pela parte política, a gente não vai conseguir mesmo, vai ser muito mais difícil. Mas se a gente conseguir trabalhar um bom ambiente, uma boa direção, uma boa gestão, as pessoas ficam muito nos ambientes de trabalho também por conta da gestão, que vê que é uma gestão mais transparente, que cuida das pessoas, que entende o lado pessoal, né, além do profissional também, que consegue casar essas duas vertentes da vida de cada um. Então, assim, eu acho que passa muito, a Câmara nunca investiu muito, investe na alta gestão, né, para cursos fora, a gente não tem essa formação aqui, né, na casa, mas eu acho que a gente deveria focar um pouco mais na gestão média, né, esse pessoal que cuida das coordenações, das chefias, para eles ajudarem a alta gestão a fazer isso. Planejamento estratégico, visão sistêmica da casa. Então, com essas ações, assim, a curto prazo, eu acho que a gente vai conseguir iniciar um bom trabalho. A partir daí, a gente vai buscar outras coisas, que é a função, que é um concurso um pouco mais focado, né, pedindo mais conhecimento nessas áreas, que aí vem pessoas que gostam disso, gostam de trabalhar nessa área. Então, assim, é a colaboração que eu gostaria de dar, meu testemunho aí, de um pouquinho de experiência que eu tenho andando pela casa. Obrigado, novamente. Bom dia, né? Parabéns, né, aos palestrantes aí, o Juliano, Eduardo, né? E o Gilson, que a gente já se conhece há muito tempo. Na linha do que o Rômulo falou, a Luciana também, eu queria fazer um questionamento, assim, será, porque foi comentada a questão da gestão por competência, né? E aí eu fico com uma pergunta para todos os três, se talvez, né, esse mecanismo que o Rômulo está buscando de motivação, talvez não possa ser gestão por competência, a criação das trilhas de competência como existe no CNIM, porque você aí, né, tendo trilhas de competência, você consegue estabelecer parâmetros para você valorizar a pessoa, inclusive, né? Então a pessoa sabe, olha, eu estou aqui, sei lá, né, na DRH, né, ou para eu ser um chefe de seção, para eu ser um coordenador, um diretor de coordenação, o que eu preciso ser? Então, você estabelece parâmetros, é um incentivo, né? Eu quero ser um diretor de coordenação, para ser diretor de coordenação, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o PEC gestão, pessoas, projeto, planejamento, tenho que ter um MBA, não sei, né? Então, eu perguntaria, né? Será que, eu sei que eventualmente, eu não sei se deu certo a gestão por competência no momento, mas talvez, naquele momento, nós estivéssemos maduros para implementar, mas talvez agora a instituição esteja madura, né? Então, fica um questionamento para vocês aí, se a
a gestão por competência e a instituição de trilhas de competência pode ser um caminho que gere motivação na linha do que o Rômulo está trazendo. Obrigado. Seu nome, por favor? Vicente, coordenador da Ecocâmara. Vicente, primeiramente, é muito boa a sua pergunta. Eu vou abordar aqui 4 aspectos que também envolvem a fala do Rômulo. O primeiro é qual que é o tipo de servidor que os atuais concursos públicos estão selecionando. Vocês vão ter uma palestra amanhã aqui com o Thiago Bergman, e ele conta que no último concurso para analista técnico e patrimônio em 2012, se eu não me engano, ele passou em 4º lugar para a segunda fase, e quando ele foi fazer a redação, caiu um tema complicado para ele, que foi controle. Então, assim, será que hoje a gente está selecionando o servidor adequado para trabalhar nessa área de compras públicas, no atual modelo de concurso público? Desde 2012, eu te digo que a situação não mudou muito. Há 3 semanas, o CESP aplicou uma prova em que uma das questões de licitações envolvia qual que era a definição da lei de uma concorrência. Será que o servidor que trabalha nessa área precisa decorar isso? Não seria melhor ele saber interpretar, no caso prático? O segundo aspecto seria o seguinte, já vou chegar na gestão por competências, seria você trabalhar as principais lideranças que você tem no seu órgão. Hoje, a gente vive no país, não só em termos de gestão, mas em termos de política, uma carência muito grande de líderes. Eu, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com um profissional como o Renato Fenili, eu falo, cara, e aqui nenhum motivo para bajular ele, mas é um cara assim, que quem o conhece sabe que é um excelente profissional. Isso faz toda a diferença no ambiente, isso contamina de uma forma positiva uma área de trabalho. O terceiro aspecto seria você começar a fazer um trabalho, e aí eu acho que essa iniciativa da ENAP junto ao Ministério do Planejamento ela é muito salutar, de fazer um mapeamento, primeiro de processos e o segundo de competências. Por quê? Sabendo quais são os processos e quais as competências necessárias para cada um desses processos, e tendo isso documentado, você consegue fazer uma melhor gestão. E o quarto e último aspecto, e aí eu concordo muito com o Rômulo, é que a gente não precisa reinventar a roda. São pequenas atitudes, são pequenas iniciativas que fazem uma sala, uma coordenação, uma diretoria ter um desempenho superior. Eu vou dizer algo assim que lá na ENAP tem sido bastante interessante na nossa área de gestão de pessoas, que é um projeto chamado ENAP se apresenta, em que todas as áreas da escola são convidadas a apresentar o trabalho, qual que é o trabalho de cada servidor, qual que é a importância do trabalho de cada servidor para a instituição. Isso em termos de reconhecimento, isso em termos de, olha, se o trabalho lá da pessoa que trabalha no protocolo não for bem feito, isso vai ter impacto lá na ponta. E na área de licitações, a gente sabe como isso acaba reverberando em toda a instituição. Vou contar aqui um exemplo rápido. Caneta no serviço público é um ativo muito valorizado. Ainda mais numa escola de governo. Então, se o servidor que faz o levantamento de quantas canetas uma escola como a ENAP vai precisar no ano, faz uma previsão errada, a gente já teve caso de setembro e outubro, mais ou menos, a gente não ter mais caneta na instituição. Então, veja como o trabalho desse servidor acaba impactando no resultado da escola como um todo. Queria passar aí. Com relação à gestão por competências, eu acho assim, é importante a gente entender as possibilidades e as limitações, né? A gestão por competência ela é um modelo de gestão, ela está longe de ser o único, está longe de ser o melhor, ela é uma possibilidade, embora ela tenha ficado, né, muito na moda, ser hegemonicamente falado, mas não é a única possibilidade. Eu acho que ela traz alguns elementos muito interessantes, que é o de tornar visível as competências que se desejam. Então, esse é um aspecto muito interessante, porque você vai ali, vai né, buscar fazer esse diagnóstico, essa identificação, e, bom, para trabalhar aqui, você vai precisar de ter isso, isso e isso.
Depois, Tassi, se você puder complementar um pouquinho, falar alguma coisa a respeito, né? A Tassiana foi gerente do projeto de gestão por competência aqui na Câmara. E sabe muito mais sobre isso do que eu. Só que a gente não consegue, porque é impossível, porque o real ele é muito maior do que a gente pode conseguir descrever, listar todas as competências necessárias. Então, eu consigo falar que para trabalhar em tal área, a pessoa precisa saber isso, isso e isso. Ok. Só que a pessoa precisa o quê? Que é uma competência fundamental. Levantar da cadeira e ir fazer o curso, que é o que a Luciana estava falando. Então, ela conseguiu identificar uma lacuna, ela conseguiu fazer um curso, mas ela precisa conseguir, ou a gente precisa conseguir que essa pessoa saia da sua cadeira e venha aqui, sentar aqui para fazer o curso. Isso não está descrito. A gente vai descrever isso? As pessoas... Então assim, aí você pode pensar nos limites do que você vai descrever e como você vai descrever. Ao pensar nesse modelo, vamos pensar também de forma muito realista sobre ele, que ele não é assim, uma solução para tudo. Outra coisa, você precisa ter pessoas que vão fazer essa avaliação, que poder dar na hora de fazer a gestão, a gente tem o quê? A gente tem aquele servidor que é super motivado, que é engajado, que faz tudo, e você tem o servidor que a Luciana descreveu, que está meio querendo se encostar. A maneira que você tem para lidar com um e lidar com o outro não é a mesma. Essas pessoas, elas se motivam por razões diferentes, ou se desmotivam por razões diferentes. Então, e a gente também tem formas diferentes. A gente pode também motivar com estímulo, assim, como que você consegue resposta do ser humano? Estímulo positivo e estímulo negativo. E a gente, no serviço público, é muito mal preparado para aplicar estímulo negativo. Então, a gente já falou aqui de reconhecer. O reconhecimento ele é um estímulo positivo para o servidor que desempenhou adequadamente alguma questão. Só que o que não desempenhou? A gente vai fazer o quê? Então, a Lu falava assim, eu espero que a gente não tenha estabilidade. Hoje, a gente tem já mecanismos. A gente tem um estágio probatório de 3 anos. Assim, a gente pega a nota dos estágios probatórios e você vai ver a nota dos estágios probatórios que tem. Então, assim, uma grande parcela ganha nota 100 e a gente fica preocupado quando alguém ganha 97, porque significa que essa pessoa teve algumas coisas, mas como que os gestores aí estão usando o mecanismo de avaliação no estágio probatório? Será que as pessoas que já chegaram ao meio não querendo se apresentar, não querendo se desempenhar bem, não querendo se engajar, elas não demonstraram isso nos 3 anos iniciais? Eu tenho uma certa desconfiança. Então, nós temos dispositivos que a lei nos permite dar, que a gente pode fazer advertências, a gente pode aplicar suspensão, a gente pode fazer notificações, a gente está usando isso. Então, a gente também precisa discutir, assim, em termos gerenciais, essa questão, que é como aplicar o reforço, as penalidades, no caso dos servidores que não estão fazendo essas entregas. Só que o que acontece também muitas vezes, aí vamos para o real. Os gestores, existe, falando na cultura, que a Lu mencionou, e a cultura que é o tema que vai ser abordado hoje à tarde. Existe a cultura do, hoje eu estou chefe, amanhã você vai ser meu chefe. E aí, se eu vou fazer isso para você amanhã... Então, as pessoas têm um certo medo, que eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Porque é o seguinte, assim, quando você virar meu chefe, Márcio Martins, assim, eu como servidor, eu vou me garantir que eu vou apresentar um bom trabalho quando a gente virar e você se transformar meu chefe, ou a Silvinha for minha chefe. Então, assim, vocês contem comigo, eu não vou ficar com medo agora de repente, dar um feedback, olha, colega, assim, eu estou esperando de você, você não me entregou, e então, primeira coisa, eu vou fazer um feedback verbal. Eu vou fazer quantas vezes? Umas 3 vezes. Depois que você, em 3 vezes, não atender uma questão verbalmente, a gente vai pensar, então, vamos elevar. Não é assim que a gente é educado em casa? Então, como você transportar essa questão educativa, a gente está falando de formação continuada, né? Então, assim, como atuar pedagogicamente nas nossas equipes de trabalho para resolver esse problema gerencial, que é do servidor desengajado. Então, antes da gente pensar assim, de chegar numa questão fundamental, que tem que demitir,
o servidor não é estável hoje. O servidor, ele tem, e mesmo depois de estável, se ele fizer alguma coisa que ele for detectado uma improbidade, ele pode ser demitido. Então, a gente não tem uma estabilidade que ela é total. Agora, só que a gente precisa saber aplicar o dispositivo que a gente tem, e isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão de negociação geral, porque também começa assim, olha, aqui no Cefor o negócio é hard. O que as pessoas pegam? Vão vazar lá para outra área, que o negócio é mais soft. Então, assim, também tem que ser um combinado meio coletivo de como a organização quer ver isso, porque também, às vezes, muitas vezes, essas migrações, elas também ocorrem por isso. Eu não vou trabalhar lá porque ela tem que trabalhar, vou trabalhar lá onde o outro deixa eu trabalhar menos. E as pessoas também funcionam muito dessa forma. Então... Alguém quer fazer uma pergunta antes? Eu vou fazer mais uma colocação, Ju, nessa linha que você está falando. Como é um órgão, como nós somos, né, um órgão público, e a punição é muito complicada, depois que a pessoa entra, passa no concurso, inicia aí a trabalhar, é muito complicado a gente trabalhar essas punições. Eu acho que eu sou muito prático, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com aquelas pessoas que querem fazer. A gente tem que diferenciar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que fortalecer essas pessoas, buscar formas de reconhecer o trabalho delas. Porque o que acontece muitas vezes? Aquele servidor muito bom, aquele que faz tudo, a gente dá mais tarefa para ele, né? Não deixa ele tirar férias, não deixa tirar uma licença. O servidor ruim a gente quer ver longe. Pô, você não quer uma licença não para estudar? Fica 3 meses aí fora, você não me atrapalhar aqui. Eu acho que tem que inverter isso. A gente tem que criar uma política de concessão de benefícios. A licença para capacitação, aqui é indiscriminado. A gente concede, pediu, vai. Acho que a gente tem que criar mecanismo de privilegiar aqueles bons servidores tirarem a licença. Ranquear mesmo. Esses aqui têm preferência. Se quiser, você pode tirar na frente do outro. Né? De frequentar um curso, até pagar um curso para ele fazer fora de Brasília, como premiação, né? Fazer o reconhecimento, criar lá o servidor aí, modelo da linha de aquisições aí do ano. Ele ganhou um prêmio. Nós não fizemos uma premiação de ideias, né, da Câmara, há alguns anos atrás, premiamos lá quem deu né, fez umas sugestões de boas ideias, Câmara Ideias, né? Por que não fazer isso aqui na linha do processo de aquisições? Né? Então, eu acho que aqueles servidores que estão ali no verdinho, a gente tem que reforçar neles. Por quê? Quanto mais a gente for reforçar neles, aqueles que estão no laranjado ali, meio para lá, meio para cá, eles, poxa, eu acho que é uma boa ideia aqui, a gente vai conseguir captar esses servidores que estão ali no limbo. Aquele que está no vermelho, a gente pode fazer o que quiser, que a gente não vai conseguir. Ele vai ficar encostado. Né? Então, a gente tem que trabalhar com esses que estão engajados para ver se traz esses outros que estão ali, né, mais ou menos, e trabalhar o reforço mesmo positivo, eu acho que dá mais resultado a curto prazo. Eu tenho conversado isso muito aqui com o Fernando, já falei com o Fenile também, para a gente tentar criar essas coisas na diretoria administrativa, nos departamentos. Mas eu estou fazendo sugestão para você, que é a nossa diretora aqui do CEPOR, pode conduzir essas políticas aí até com mais qualidade, porque eu não sou da área, né? Eu falo assim mesmo do dia a dia. Obrigado, e obrigado pela paciência de me escutarem novamente. Pessoal, chegou o horário ali, já 12h03, né? Tem mais alguma pergunta? Alguém que queira? Não, né? Então, agradecer aí o Eduardo, agradecer a Juliana, a presença do Rômulo, né? Ou seja, a alta administração está aqui,
que não há nada fechado. Só tentando responder rapidamente ao nível tático, estratégico, realmente competências, identificando lacunas. Chegamos a fazer uma autoavaliação e uma avaliação com os chefes. Não é fácil, né? Ninguém quer se avaliar mal e aí começa a criar um vaidômetro ali. Olha, porque ele foi bem avaliado, eu não fui. Mas é um processo, tem que passar por isso. E tendo patrocínio, né? Acho que a coisa vai para frente mesmo. E, no mais, agradecer a todos. Está encerrada a nossa mesa e... Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui, principalmente para as pessoas que fizeram possível esse evento, né? A Lucélia, a Joelma, o Kleber, que me ajudou bastante ali com a apresentação. Gostaria de parabenizar aqui a Juliana pelo trabalho na Câmara, o Gilson pela condução da mesa, a Luciana, que o desafio é grande e vale a pena a gente trabalhar com essa área. E também ao Rômulo, que por ter acreditado nessa iniciativa, Rômulo, porque há um ano estava aqui na primeira edição dessa jornada, e é muito bom a gente ver uma instituição com a credibilidade do CEFOR, com o peso da Câmara dos Deputados, investir na capacitação e que a gente tenha aí uma vida longa para as próximas jornadas. Obrigado. Gente, para não ficar extensa, eu vou reiterar as palavras dele, porque né, o Eduardo fez uma breve síntese de agradecimentos, e eu quero, então, ratificar todos esses agradecimentos. Obrigada. Obrigado.